o Brasil se tornou um país altamente previsível. A única coisa que não é previsível no Brasil, para mim, é o seguinte, são as Forças Armadas. Por quê? Eu perdi o contato com os militares brasileiros há 10 anos. Eu não sei o que eles estão pensando ou deixando de pensar. E eles são a grande incógnita, né, numa hora dessa. O que eles vão fazer ou deixar de fazer? Eu não tenho a menor ideia. Olha, tudo isso poderia ter sido evitado e deveria ter sido evitado. Por quê? No ano de 2000, quando eles fundaram o Foro São Paulo, já estava evidente tudo o que iam fazer em seguida. Quando chegou em 2004, 2005, já estavam fazendo. E tudo isso, vamos dizer, não foi por falta de aviso. Eu escrevi centenas de artigos, fiz dezenas de conferências, expliquei tudo antecipadamente o que os caras iam fazer. Tudo baseado não em adivinhação, mas nos documentos deles mesmos. Quer dizer, uma coisa é o programa eleitoral que eles apresentam para o povo, outra coisa é o programa interno que eles discutem. É esse que interessa. Tá certo? Então, tudo que eles estão fazendo já está programado no Foro de São Paulo há mais de 20 anos. Então, veja, seria preciso ter agido em 2004. Quer dizer, o Foro de São Paulo foi fundado em 1990. Quer dizer, já está com 24 anos, 24, vai para 25, um quarto de século. Você vê, quando eu era mais jovem, a gente sabia que qualquer intelectual, qualquer estudioso, jamais iria se pautar pela mídia popular, se ia direto nas fontes. Hoje em dia, não. Até uma vez eu tive uma discussão lá com os coronéis no Clube Militar do Rio de Janeiro. Você leu tal livro a respeito? Não. Você leu tal outro? Não. Você leu tal outro? Não. O que você lê? Jornal. Ah, então vai a merda, pô. Né? Quer dizer, jornal é propaganda, jornal é pro povão. Mídia popular é mídia popular, não é fonte que pessoas sérias devam levar em conta. Se nós temos os documentos originais do Foro de São Paulo, para que me interessa? Ah, não saiu no Globo. Quer dizer, o Globo agora é o Vaticano. Né? Desde 2004, vai fazer 10 anos, que estão lá publicados integralmente no Mídia Sem Máscara, em espanhol. Está tudo lá. Falta uma outra sessãozinha, o grosso está lá. É que você tem todos os elementos ali. E se você acompanhar, é só você pegar os meus artigos, todas as informações que estão lá, eu já resumi nos meus artigos. Só ir lá no meu site, oloidecarvalho.org, e botar Foro de São Paulo no aparelho de busca. Está tudo explicado. Tem não só as atas, mas os discursos que o Lula fez, quer dizer, a confissão aberta que ele fez das atividades do Foro de São Paulo. Quer dizer, é uma coisa assim que clama ao céu, você está entendendo? Evidência das evidências. Agora, por que a Globo não falou? Eu digo, mas quem é a redação da Globo, meu Deus do céu? É um bando de cretino. É? Como dizia Joseph Conrad, jornalismo é uma coisa escrita por imbecis para ser lido por idiota. Agora, que intelectuais estudiosos se deixem guiar pela mídia, isso é uma vergonha. Isso 30 anos atrás depunha contra o cara. Perguntar qual é a fonte onde você tirou? Ah, foi o Estadão, foi a Folha. Ninguém falava uma coisa dessa, hoje em dia todo mundo fala e acha normal. Quer dizer, você não tem mais estudiosos sérios, profissionais da coisa, você tem apenas opinadores, cuja concepção do mundo está inteiramente balizada pela Globo, até pelas novelas da Globo, meu Deus do céu. Em 31 de março, o general Mourão Filho desceu com as tropas de Minas Gerais, não deu um só tiro, e a lista esquerdista toda fugiu, desapareceu. Foi o episódio de maior covardia da história humana, covardia coletiva. Então, por isso que agora que eles têm que bancar os heróis, você está entendendo? Eu não vi nenhum militar falar da KGB no Brasil. Entendeu? Quer dizer, um lado esconde e o outro não quer falar, ou não sabe. Agora, a presença da KGB no Brasil, em 1964, era maciça, em todos os altos escalões do governo. Agora, você vê, durante os 20 anos de ditadura militar, os militares poderiam ter ensinado isso a toda a população brasileira. Deveria ter passado diariamente documentário na TV mostrando o que é o comunismo. Não fizeram isso. Tiveram inibição de fazer. Então, deixaram a porta aberta para o retorno dessa porcariada toda. Que se dizia assinado por não sei quantos oficiais das Forças Armadas, exigindo a retirada imediata da Dilma da presidência. E diz que esse documento foi protocolado no Ministério Público. Eu não sei se é autêntico ou se não é. Se não é autêntico, o sujeito que fez isso é louco. Olha, eu acho bem possível que esse documento seja autêntico. E se fizeram isso, fala, olha,
é perfeitamente compreensível que tenham feito. Quer dizer, eu não acredito que esse pessoal todo reunido fosse capaz de enfrentar as Forças Armadas brasileiras, que são muito bem treinadas, são profissionais, gente muito séria, mas seria uma carnificina. Agora, se 10 ou 15 anos atrás tivessem prendido esses vagabundos, a coisa seria feita sem derramamento de sangue. Tinha todos os elementos para isso. A hora que se apareceu a documentação do 2005, quando o Lula fez o seu discurso no 15º aniversário por São Paulo, já era para prender o neguinho imediatamente. Teria sido possível fazer isso sem grande violência, sem derramamento de sangue, mas agora, se houver uma intervenção militar, de certo haverá uma reação estrangeira. O exército de São Paulo vai querer invadir o Brasil. E daí será o fim da esquerda, evidentemente. Mas vai custar muito caro, muita gente vai morrer. Então, eu acho que tudo isso é, vamos dizer, da imprevidência e, sobretudo, desta arrogância brasileira de querer julgar as coisas sem saber. Quer dizer, eu não foi por falta de aviso, olha aí, o Graça Salgueiro, Reinaldo Azevedo, sobretudo o Zé Carlos Graça Vai. O Zé Carlos Graça Vai foi o primeiro que falou do Foro de São Paulo, e isso desgraçou a vida dele. Ele deu entrevista em 1993 para o Diário das Américas, logo em seguida começou a perseguição que acabou com a carreira dele. Então, todos eles nós estamos alertando, esclarecendo há muito tempo, e em tempo de que houvesse uma ação decisiva e não sangrenta, tá entendendo? Mas agora, se houver essa ação militar, pô, vai ser o que vem em seguida, não é brincadeira, não. Não é uma guerra civil, é uma guerra mesmo. É uma guerra internacional. É uma guerra mesmo. Não uma guerra civil. Aí a coisa vai ser muito feia. Isso nunca aconteceu antes no Brasil. Quer dizer, é uma situação de loucura generalizada mesmo, mas está tudo explicado lá no livro do Lobachevsky, né? Por neurologia. Em 2003, quer dizer, vai fazer 11 anos, eu espalhei a seguinte ideia: vamos pegar um grupo de intelectuais, pessoas altamente capacitadas, vamos sair todas do Brasil e pedir asilo coletivo nos Estados Unidos. E daí nós criamos um foco de resistência nos Estados Unidos, a partir dessas pessoas. Ninguém quis tocar. Então, o pessoal vai sair do Brasil, mas uma coisa é você sair do Brasil só para você salvar, né, o seu traseiro. Outra coisa é sair para você ter uma condição melhor de luta. Como dizia Lenin, as revoluções se fazem do exterior. Então, eu depois que vim para cá, a minha ação se tornou muito mais eficaz do que antes. Então, as pessoas poderiam ter saído para agir em favor do Brasil, mas elas vão acabar saindo só para salvar o traseiro. O que o futuro nos reserva, qualquer que seja o caso, é essa guerra latino-americana. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. Não precisa ser agora, pode ser depois, mas não há outro caminho, outro curso que as coisas possam tomar. Um país maravilhoso, tinha tudo para isso, mas, vamos dizer assim, é a profecia do Georges Bernanos, que era um grande escritor francês, morou muito tempo no Brasil, amava o Brasil. Ele dizia: o Brasil é um país maravilhoso, mas infelizmente destinado a ter a mais sangrenta das revoluções. Rapaz, que loucura. A revolução vai ser uma guerra, e não é uma guerra civil, é uma guerra entre exércitos. Isso provavelmente vai acontecer. E as pessoas não quererem me ouvir, porque eu partia do seguinte princípio: falava, olha, o cu é deles, né? Eu que estou querendo salvá-lo, e eles que me estão oferecendo. Então, se o sujeito quer se ferrar, eu não tenho força para segurá-los, tá entendendo? Então, eu nunca fico ofendido, mas eu fico entristecido de ver oportunidades perdidas, né? É aquele verso do Manuel Bandeira, que é o verso mais triste da literatura universal, que é a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, e esse é o resumo da história do Brasil. Inicialmente, o PSDB era esta ala mais moderada da esquerda, que para ser usada como degrau para a ascensão da outra esquerda. Mas ele já foi usado e já foi jogado fora. Agora é a Marina. Esse pessoal está tudo... Veja, só quem sabe o que está fazendo é a turma do Foro de São Paulo. Esses têm um plano, têm uma estratégia. Em volta disso tem um monte de mosquitinho voando para tudo, está lá, tudo perdido. E eu tentando aqui mapear o terreno, explicar para eles o que está acontecendo, mas não querem, porque eles ficam enciumadinhos, você está entendendo? Então não dá. Uma hora dessa, o sujeito ainda está com frescura, ainda está com ciumeira. Eu falo, então você vai se ferrar mesmo, não posso fazer nada. Eu não tenho nenhum projeto político. O que eu prometi fazer foi criar uma nova geração de intelectuais. Isso eu estou fazendo.
intelectuais mais saudáveis, mais honestos do que esses que estão aí. Agora, até isso ter um efeito político, eu digo, pode demorar 30, 40, 50 anos, ou não ter efeito político. Se não houver, vamos dizer, liderança da parte ou empresarial, ou militar, ou da elite política, capaz de ouvir o que a gente está falando, aprender, ser humilde para aprender e agir de uma maneira racional, então está tudo perdido mesmo. Não temos conexão, não tem um partido por trás, não tem movimento, não tem coisa nenhuma, nós somos apenas indivíduos que estão dando sua opinião. Né? Mas nós fizemos a nossa parte. 2005, quando o Lula fez o seu discurso no 15º aniversário de São Paulo, já era para prender o neguinho imediatamente. Teria sido possível fazer isso sem grande violência, sem derramamento de sangue, mas agora, se houver uma intervenção militar, de certo haverá uma reação estrangeira. O exército de São Paulo vai querer invadir o Brasil. E daí será, bom, daí será o fim da esquerda, evidentemente. Mas vai custar muito caro, muita gente vai morrer. Então, todos eles nós estamos alertando, esclarecendo há muito tempo. E em tempo de que houvesse uma ação decisiva e não sangrenta, tá entendendo? Mas agora, se houver essa ação militar, pô, vai ser o que vem em seguida, não é brincadeira, não. Não é uma guerra civil, é uma guerra mesmo. É uma guerra internacional. É uma guerra mesmo. Não uma guerra civil. Aí a coisa vai ser muito feia. O que o futuro nos reserva, qualquer que seja o caso, é essa guerra latino-americana. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. Não precisa ser agora, pode ser depois, mas não há outro caminho, outro curso que as coisas possam tomar. Um país maravilhoso, tinha tudo para isso, mas, vamos dizer assim, é a profecia do Georges Bernanos, que era um grande escritor francês, morou muito tempo no Brasil, amava o Brasil. Ele dizia: o Brasil é um país maravilhoso, mas infelizmente destinado a ter a mais sangrenta das revoluções. Então vai ser uma guerra, e não é uma guerra civil, é uma guerra entre exércitos. Isso provavelmente vai acontecer.